Salmo 39, 1. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, guardarei a boca como um freio enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se meu coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci. Não abro a minha boca porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça, assim todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Essa é a segunda pregação que nós fazemos no Salmo 39. E como na primeira nós terminamos no versículo 7, o versículo 7 vai ser o ponto de partida dessa segunda pregação. No versículo 7, Davi afirma que o que de melhor ele poderia esperar da vida não pode ser comparado com a sua esperança, que é o Senhor. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. O próprio Senhor, o próprio Deus, era a esperança de Davi. E nós devemos entender aqui que Deus não era apenas uma das muitas esperanças de Davi. Deus não era apenas uma das muitas esperanças de Davi. Deus era a única esperança de Davi. A verdade é que o Senhor sempre foi a esperança de Davi, mas por um tempo Davi se esqueceu disso. Por um tempo ele se esqueceu que Deus era a sua única esperança. Na verdade, de uma maneira ainda mais precisa, por um tempo Davi recusou-se a ter o Senhor como a sua única esperança. E como nós sabemos isso? Como nós sabemos que por um momento de tempo, por um período de tempo, Davi recusou-se a ter o Senhor como a sua esperança? Nós sabemos disso por aquilo que ele confessa nesse salmo. Davi confessa várias coisas nesse salmo. E dentre as várias coisas que ele confessa duas atitudes que ele teve. Duas atitudes confessadas por Davi neste salmo demonstram que por um período determinado de tempo, Davi recusou-se a ter o Senhor como a sua única esperança. E nós vamos tratar dessas duas atitudes em ordem cronológica, na ordem que elas ocorreram. E não na ordem em que elas aparecem aqui no Salmo. Porque aqui no Salmo elas aparecem invertidas. Aqui no Salmo, Davi conta primeiro a segunda atitude e depois ele volta para a primeira. Então nós não vamos seguir a ordem do Salmo, nós vamos seguir a ordem cronológica. A primeira atitude de Davi, do ponto de vista cronológico, se encontra no versículo 8. Livra-me de todas as minhas transgressões. Quando Davi pede para que Deus o livre de todas as suas transgressões,
é óbvio que Davi está confessando ter transgredido. Do contrário, para que ele vai pedir que Deus o livre dessas transgressões, né? Então, a primeira atitude pela qual Davi recusou-se, que demonstra que Davi recusou-se a ter no Senhor a sua única esperança, são as suas transgressões, as suas iniquidades, as suas rebeliões, os seus pecados contra Deus. Ao pecar contra Deus, ao transgredir a lei de Deus, Davi demonstrou que pelo menos naquela instância em que ele pecou, ele não colocou a sua esperança em Deus. Ele colocou a sua esperança onde? No pecado. Por isso ele pecou. Se ao enfrentar a circunstância, qualquer que fosse, ele obedecesse a Deus, ele estaria colocando a sua confiança, a sua esperança em Deus. Mas ele pecou. Ele pecou por quê? Porque naquele momento ele não teve confiança em Deus, ele não teve esperança em Deus, ele não tinha esperança de que Deus poderia livrá-lo daquela circunstância. Por isso, então, ele pecou. Em última instância, há apenas duas fontes de esperança neste mundo: Deus e o pecado. Ou as pessoas esperam em Deus, ou as pessoas esperam no pecado. Isso é assim desde o Jardim do Éden. E será assim até o final do mundo, até a segunda volta de Jesus. No Jardim do Éden, Deus ordenou que Adão conquistasse o mundo e dominasse a criação através da obediência a ele. E Deus deu a Abraão a esperança da vida eterna por meio da árvore da vida. Satanás, por outro lado, ofereceu a Adão a falsa esperança de tornar-se igual a Deus, através da transgressão da lei de Deus, através do pecado. Então, desde o início até o final, existem apenas duas fontes de esperança no mundo: Deus e o pecado. Deus oferece a esperança verdadeira, o pecado oferece a falsa esperança. Ao transgredir a lei de Deus, rebelando-se contra ele, Davi, nas instâncias e circunstâncias nas quais pecou, ele recusou a ter no Senhor a sua esperança. Davi preferiu a falsa esperança do pecado. Como consequência do pecado de Davi, Deus disciplinou Davi, porque Deus queria o bem de Davi. Assim como Ezequiel e Ana Paula querem o bem do Miguel. Quando Miguel desobedece, ele é disciplinado, pelo menos deveria ser disciplinado. Né? Ninguém gosta de disciplinar os seus filhos, né? Mas às vezes é necessário para corrigi-los. O Miguel, graças a Deus, ali está dormindo, não tá ouvindo o que vai esperar ele depois. Mas então, né? Deus amava Davi e por isso Deus disciplinou Davi. Na próxima pregação, nós vamos ver mais detalhes da disciplina de Deus sobre Davi, tá? Ocorre que quando Davi sentiu todo o peso da disciplina de Deus sobre si, Davi não gostou nem um pouquinho. Porque, afinal de contas, ninguém gosta de ser disciplinado, né? Ninguém gosta de sofrer, porque a disciplina envolve sofrimentos. Se a disciplina não envolvesse sofrimento, não seria disciplina. Não é só para tomar um Miguel como exemplo, digamos que ele desobedeça, a disciplina dele não vai ser sobremesa de um sorvete de sobremesa. De repente vai ser ficar sem a sobremesa, né? De repente esse vai ser o castigo. Mas jamais vai ser dar um sorvete de sobremesa. Então, a disciplina envolve sofrimento. E ninguém quer sofrer, ninguém quer ser disciplinado. E Davi não gostou da disciplina de Deus.
O que ocorre é que Davi deixou de reconhecer a graça de Deus ao discipliná-lo. Davi deixou de conhecer a correção de Deus ao disciplinado. Conforme nós observamos na primeira pregação que nós fizemos esse salmo, há 2 semanas atrás, Davi deixou de reconhecer a santidade de Deus ao disciplinado. Tendo deixado de reconhecer a santidade de Deus, e como consequência a correção de Deus e a graça de Deus ao discipliná-lo, Davi permitiu que o seu coração acumulasse raiva de Deus. Davi ficou com raiva de Deus. E como nós sabemos que Davi ficou com raiva de Deus? Nós sabemos a partir daquilo que Davi escreve no versículo 1. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Davi está preocupado em não pecar com a sua língua, não pecar com a sua boca, não pecar através das suas palavras. Guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Davi estava com raiva no seu coração, e Davi sabia que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Davi sabia que se ele abrisse a sua boca na presença do ímpio, o que sairia da sua boca seriam palavras de murmuração, palavras de reclamação, palavras que dessem vazão à raiva que ele estava sentindo. E ele não queria isso, ele não queria murmurar contra Deus. Davi conhecia a história de Israel, Davi sabia que Israel passou 40 anos no deserto murmurando contra Deus, e por isso mesmo Deus castigou Israel de muitas e variadas formas. E Davi não queria isso, Davi não queria acrescentar aos seus pecados ainda o pecado da murmuração, então ele fez esse voto de silêncio. Ele disse: eu vou fechar a minha boca, eu não vou falar nenhuma palavra. Quando o ímpio, quando o pecador estiver na minha presença, eu não vou falar nenhuma palavra, porque eu não quero que a raiva que está no meu coração saia para fora, se manifeste através das minhas palavras. A primeira atitude confessada por Davi, pela qual ele se recusou a ter no Senhor a sua esperança, foram os seus pecados. Como consequência dos seus pecados, Deus o disciplina, Davi fica com raiva de Deus, e então a segunda atitude confessada por Davi, pela qual ele recusou a ter no Senhor a sua única esperança, foi exatamente essa murmuração que ele reprime. A questão é que, conforme nós afirmamos a primeira pregação neste salmo, a solução encontrada por Davi para evitar a murmuração não é uma solução verdadeira, não é uma solução eficaz. Porque ela não trata do problema. É a mesma coisa que eu me ferir gravemente com algum objeto cortante, algum objeto que penetra fundo na minha carne, então começa a jorrar sangue. Eu penso que só colocando um band-aidzinho por cima vai resolver. Não vai resolver, né? Um band-aid resolve o quê? Resolve um cortezinho bem superficial na pele, né? Uma feridinha pequena. Isso o band-aid resolve. Agora uma ferida grande, um corte profundo, o band-aid não faz nada. Essa foi a solução de Davi. A solução de Davi foi colocar um band-aid em cima de um corte profundo. Não faz nada, não ajuda em nada. O pecado da murmuração é consequência do pecado anterior de entreter a raiva contra Deus no coração. De nada adianta se obrigar a um voto de silêncio para evitar o pecado da murmuração, porque o voto de silêncio, o máximo que você consegue é não externalizar a raiva que habita no teu coração.
Na verdade, a murmuração está lá dentro. Ela só não sai para fora, mas ela está lá dentro. Deus considera que você pecou de qualquer forma. Quando Deus trata com o pecado, Deus trata com aquele pecado que dá origem aos demais pecados. Deus nunca trata com o pecado mais externo, com o pecado mais visível. Deus nunca trata com o pecado aquele que é consequência última de todos os outros pecados. Não, Deus trata com aquele pecado que é causa última de todos os pecados. Aquele pecado mais interior, aquele pecado que causa os demais pecados. Seria o mesmo que, por exemplo, se eu cometer um roubo, né? Se eu roubar alguma coisa de alguém, não uma mão armada, né? Simplesmente eu vou lá, escondido e surrupio alguma coisa que não é minha. E escondo. Se a pessoa de quem eu roubei, ela não viu eu roubando, mas ela desconfia. Eu acho que foi o João. Ela vem conversar comigo, ela diz, João, foi tu que pegou isso aqui? Se eu estou disposto a roubar, obviamente eu estou disposto a mentir, né? Quem rouba, acrescentar uma mentira ao roubo não é nada, né? Eu vou mentir. Qual é a solução para mim? A solução para mim não é tratar com a mentira, né? Porque a mentira é consequência do pecado anterior. A mentira, no meu caso, é consequência do roubo. Tem que ser tratado com o pecado anterior, tem que ser tratado com o roubo. E daí depois se resolve a mentira. É por isso que Deus não gostou da estratégia de Davi para evitar o pecado. Deus não gostou. Porque Deus considerou que tu não está tratando da forma correta. Tu está tratando o sintoma, tu não está tratando a doença. E é por isso mesmo que Deus aumentou a dor da sua disciplina contra Davi. No versículo 3, no finalzinho, nós vemos que, ou melhor, desculpe, no final do versículo 2, a minha dor se agravou. Exatamente porque, como consequência do silêncio de Davi. O silêncio de Davi fez com que a sua dor se agravasse, a sua dor aumentasse. Por quê? Porque Deus não ficou satisfeito com as providências tomadas por Davi. E então nós chegamos aos versículos 3 até os 6, isso aqui nós estamos retomando a primeira pregação que nós fizemos, o Salmo 39, né? Nos versículos 3 até os 6, Davi é confrontado com a santidade de Deus. Deus está acima da sua criação, Deus está acima de todas as coisas, e qualquer pessoa, quando comparada a Deus, quando comparada à santidade de Deus, se coloca acima de todas as coisas, qualquer pessoa é por demais pequena, é por demais frágil, qualquer pessoa é nada diante de Deus. E mesmo a duração das nossas vidas não é nada diante de Deus. Então Davi é confrontado com a santidade de Deus e com a sua própria pequenez, com a sua própria fragilidade. E como consequência desse confronto, Davi volta a ter no Senhor a sua única esperança, conforme nós vemos no versículo 7. Agora, pois, Senhor, que espero eu, a minha esperança está em Ti. Davi voltou a ter no Senhor a sua única esperança. Mas para que essa esperança ela seja efetiva, é necessário uma rendição completa a Deus. E a rendição completa a Deus ocorre mediante o quê? Mediante o arrependimento dos pecados, mediante a confissão dos pecados, como nós temos no versículo 8. Livra-me de todas as minhas transgressões. Davi pede que Deus o livre, que Deus o salve, que Deus o resgate de todas as suas transgressões. Transgressão aqui é sempre uma transgressão à lei de Deus. Transgredir
passa a ideia de ir além daquilo que foi determinado. A lei de Deus impõe limites. E quem transgride a lei de Deus é a pessoa que vai além dos limites estabelecidos por Deus. Deus disse, é até aqui, e a pessoa foi além. A pessoa transgrediu. Algo necessário a ser percebido aqui no versículo 8, nessa primeira parte, é que não faz sentido Davi pedir que Deus o livre e salve de todas as suas transgressões e continuar transgredindo, né? O que você acharia se eu pecasse contra você, fosse até você, pedisse perdão e logo depois pecasse de novo contra você? O mesmo pecado ou um pecado diferente? O que você acharia? Você acharia estranho, né? Você diria, pô, mas o João está confessando os pecados dele e agora ele pecou de novo. Não faz sentido isso, né? Não faz sentido confessar um ou vários pecados, pedir perdão e logo depois praticar os mesmos ou até pecados diferentes. Não faz sentido isso. Então, quando Davi pede que Deus o livre, que Deus o salve de todas as suas transgressões, a implicação aqui é que Davi vai parar com essas transgressões. Ele não vai mais cometê-las. Na semana passada, nós não pregamos o Salmo 39 exatamente para termos oportunidade de revisarmos Colossenses 2, 13 até o 15. E nessa passagem, em Colossenses 2, 13 a 15, nós entendemos exatamente como é possível que em Jesus e através de Jesus, Deus salve e livre os pecadores dos seus pecados, perdoando-os e justificando-os. A proposição principal do sermão da semana passada, em Colossenses 2, do 13 ao 15, é que você foi liberto da maldição da lei de Deus para que pela fé em Jesus você seja abençoado na obediência à lei de Deus. Porque a desobediência à lei de Deus traz maldição. Em Jesus, os crentes são livres da maldição da lei. Agora, não faz sentido você ter sido liberto da maldição da lei por ter desobedecido a lei para continuar desobedecendo a mesma lei. Não faz sentido. Se você foi liberto da maldição da lei por ter desobedecido a lei, isso significa que agora, tendo sido liberto daquela maldição, você deve não mais se colocar debaixo da mesma maldição. Você não deve desobedecer a lei. Então, você foi liberto da maldição da lei de Deus para, pela fé em Cristo, ser abençoado na obediência à lei de Deus. Parte da maldição da lei é ser colocado como chacota dos ímpios e pecadores. E é por isso que Davi completa o versículo 8 dizendo: não me faças o opróbrio dos loucos, não me envergonhe diante dos loucos, não permita que eu seja envergonhado diante dos loucos. Não permita que os loucos olhem para mim e façam chacota comigo e tirem sarro de mim. Não me faças o opróbrio dos loucos. Louco aqui não é a pessoa que deveria ser internada no manicômio. Hoje em dia acho que nem existe mais manicômios, né? Mas de qualquer forma, louco não é a pessoa que deveria ser internada
num manicômio. Não, louco seria melhor traduzido aqui por insensato. Quem são os insensatos? Sim, é isso, mas vamos demorar um pouquinho para chegar nesse ponto. Os insensatos são aqueles que desprezam a sabedoria de Deus. Nós sabemos disso porque um dos livros que tratam mais acerca da insensatez é Provérbios. Né? Provérbios é um livro bíblico que trata exclusivamente da sabedoria de Deus para a vida prática neste mundo. E o livro de Provérbios condena os insensatos. Exatamente porque os insensatos desprezam a sabedoria de Deus. Nós fizemos no passado uma série de pregações em todo o livro de Provérbios. E enquanto eu estudava o livro de Provérbios, me preparando para essas pregações, eu percebi uma coisa. Eu percebi que o livro de Provérbios não é uma coleção de ditos retirados do senso comum. Não é meramente uma sabedoria comum, uma sabedoria própria do ser humano. O livro de Provérbios é um livro pactual. É um livro que tem como fundamento a aliança de Deus com o seu povo, o pacto de Deus com o seu povo. Provérbios é a aplicação prática dos termos da aliança que Deus fez com o seu povo. Os termos da aliança são os mandamentos de Deus, é a lei de Deus. Deus fez uma aliança com o seu povo e toda aliança tem os seus termos. Os termos da aliança que Deus fez com o seu povo são os mandamentos. Provérbios é a aplicação prática da lei de Deus. Salomão, e teve talvez mais uns outros 2 autores ali nas partes finais de Provérbios, mas praticamente Salomão escreveu todo o livro. Salomão, ele observa a lei de Deus e ele observa as mais variadas circunstâncias da vida. Ele está observando 2 coisas, a lei de Deus e as mais variadas circunstâncias da vida. E o que ele faz? Uma sabedoria que Deus lhe deu. Ele pega a lei de Deus e aplica a lei de Deus a essas mais variadas circunstâncias da vida. É isso que ele faz. Provérbios é a aplicação prática da lei de Deus à vida diária. Os insensatos, tão criticados por Provérbios, são aqueles que desprezam a sabedoria da lei de Deus. São aqueles que rejeitam a aplicação prática da lei de Deus às circunstâncias mais diversas da vida. O antinomismo, essa é uma palavra estranha, né? O que é antinomismo? Antinomismo é uma palavra que deriva de outras 2 palavras gregas. Anti, que para nós é uma palavra comum, né? Que significa ser contrário, anticristo, contrário a Cristo. Né? Antinomismo, anti-contrário, e nomismo vem de nomos, que no grego significa lei. Antinomismo é simplesmente contrário à lei. Na teologia, o antinomismo, a expressão antinomismo, a palavra antinomismo, é usada para caracterizar aquelas pessoas que se colocam contra a lei de Deus. O antinomismo prevalecente nos nossos dias, o antinomismo que prevalece mesmo em grande parte da igreja cristã, nos leva a desprezar os primeiros 5 livros da Bíblia como estranhos. A gente começa a ler a Bíblia, no ano novo a gente faz, né, um propósito, no Réveillon, 31 de dezembro, virada do ano. Não, nesse ano eu vou ler toda a Bíblia.
Aí chega no 1º de janeiro, a pessoa começa a ler em Gênesis, criação de Deus, é interessante, pá. Daí depois chega naquelas genealogias, a gente fica pensando, pô, mas por que perder tempo com isso? Para quê? Saber quem é pai de quem é filho de quem. Mas daí a gente passa rapidamente pelas genealogias, chega na história de Abraão, é interessante, tudo. Chega em Êxodo, na primeira parte, é interessante, né? Porque a gente vê Deus libertando o seu povo. Mas aí chega ali pela altura do capítulo 20 de Êxodo, ali começa o livro da lei, onde Deus começa a revelar ao seu povo a sua lei. Aí depois, mais adiante, nós encontramos Deus mostrando a Moisés tudo que tem que ser feito no tabernáculo, todos os utensílios, tudo que tem que ser feito, como tem que ser feito, os detalhes, tudo. Aí depois a gente tem a narrativa de como tudo isso é feito, e daí depois já entra em Levíticos e Números com um monte de leis estranhas. E a gente pensa, por que isso aqui está na Bíblia? Deuteronômio também. Deuteronômio é um pouquinho mais interessante, porque daí é só Moisés repetindo a lei, fazendo vários discursos a Israel. Mas de uma forma geral, o antinomismo prevalecente nos nossos dias nos leva a desprezar os primeiros 5 livros da Bíblia como sendo estranhos, antiquados e sem valor nenhum. E ainda assim, é nesses 5 livros, chamados de Pentateuco, né, Penta de 5, os 5 livros da lei, os primeiros livros da Bíblia, desculpe, escritos por Moisés, é ali que nós encontramos o fundamento do restante da Escritura. Se a gente não entende Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, não tem como entender o resto. Na verdade, não tem como entender Jesus sem entender Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Não tem como entender o Evangelho. E daí a gente começa a entender por quê, a gente começa a perceber por quê, ainda que a igreja evangélica esteja crescendo muito no Brasil, a qualidade das pessoas que estão saindo das igrejas evangélicas, quando eu digo saindo não no sentido de se desviar. A qualidade de pessoas que as igrejas evangélicas estão produzindo está muito ruim. Se a igreja evangélica brasileira estivesse debaixo da jurisdição de algum órgão de controle de qualidade, como o Inmetro, por exemplo, ou como a Anvisa, né, que são órgãos que controlam a qualidade, constantemente o Inmetro e a Anvisa estariam obrigando a igreja a fazer um recall, né, dizer, olha, tem que recolher todos esses produtos aí porque está tudo com falha, está tudo errado. A qualidade dos crentes que está sendo produzida está ruim. Por quê? Porque não existe uma compreensão de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É ali que está, na verdade, a base de tudo é Gênesis 1, 2 e 3. Essa é a base de tudo. Gênesis 1, 2 e 3 é a base de tudo. Aí, o restante de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio constroem em cima de Gênesis 1, 2 e 3. E daí o restante da Escritura constrói
ou melhor, os restantes do Antigo Testamento constroem em cima de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E o Novo Testamento constrói em cima daquilo que os profetas construíram em cima da base fundamental do Pentateuco. Como não se compreende o fundamento, a produção que sai lá no final sai completamente estragada. Não é própria para o consumo. Como eu disse antes, se o Inmetro controlasse a qualidade dos crentes, o Inmetro fecharia a igreja. Olha, tem que fechar, vocês vão ter que revisar a produção de vocês, aí tá tudo errado. A qualidade está péssima. Se você não entender o Pentateuco, por desprezá-lo, você certamente não entenderá corretamente o restante da Escritura. E na prática, você vai desprezar o restante da Escritura. É no Pentateuco que nós encontramos a lei de Deus. É no Pentateuco que nós encontramos a base para toda a sabedoria que existe no restante da Escritura. Então, não seja um insensato. Não despreze a sabedoria da lei de Deus. Não rejeite a aplicação prática da lei de Deus às circunstâncias mais diversas da vida. E talvez você não acredite que a lei de Deus seja realmente ou demonstre realmente a sabedoria de Deus para a vida prática. Se esse é o caso, eu vou pedir que vocês abram comigo em Deuteronômio. Nós vamos ler Deuteronômio capítulo 4. Nós vamos ler aquilo que Deus, através de Moisés, tem a dizer acerca da sua própria lei. Tá? Deuteronômio capítulo 4, é o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio 4, nós vamos ler a partir do versículo 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos, ou seja, a lei de Deus, né? Ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor teu Deus consumiu no meio de ti. Porém vós, que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria. Deus, através de Moisés, está dizendo para Israel, olha, quando vocês obedecerem a minha lei, isso vai ser a sabedoria de vocês, isso vai ser o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão, este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje ponho perante vós? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos teus netos, né? Aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. Existem muitas coisas que a gente poderia destacar nesses versículos aqui. Por exemplo, a gente poderia destacar a relação de Deuteronômio 4:1 com a grande comissão
no final de Mateus 28. Né? Olha só. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos, os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Israel tomaria posse da terra de Canaã, de que modo? Pela sua obediência à lei de Deus. A igreja deve tomar posse das nações em nome de Cristo, para discipulá-las e para ensiná-las a obedecerem tudo o que Jesus ordenou, para ensiná-las a obedecer toda a lei de Deus, porque Jesus ordenou a lei de Deus. Então existe uma relação clara aqui, existe algo que nós devemos aprender aqui sobre a grande comissão. E de repente uma das causas pelas quais a igreja está falhando no cumprimento da grande comissão é exatamente porque assim como Israel tentou conquistar a terra de Canaã sem obedecer à lei de Deus, a igreja está tentando discipular as nações sem obedecer à lei de Deus. A igreja que deveria de ensinar as nações a obedecer à lei de Deus, a obedecer às ordens de Jesus, aquilo que Jesus mandou, a própria igreja não está obedecendo. Como então ela poderia ser bem-sucedida na grande comissão? Assim como Israel fez aliança com os povos que não deveria ter aliança, não deveria haver aliança entre Israel e as nações de Canaã. Mas pelos seus pecados, Israel fez aliança com as nações de Canaã. Da mesma forma que a igreja faz aliança com os incrédulos. Então, aquilo que causou a falha de Israel em conquistar Canaã é o mesmo que está causando a falha que impede a igreja de cumprir a grande comissão. A gente poderia destacar isso aqui, a gente poderia falar muitas outras coisas relacionadas a isso, mas o tempo é nosso inimigo. A gente também poderia destacar a incrível responsabilidade que os pais crentes têm. Olha só, versículo 9. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Mas não apenas isso. Guarda todas essas coisas no teu coração, mas também ensine todas essas coisas aos teus filhos e aos teus netos, aos filhos dos teus filhos. Moisés não diz, olha, nós vamos instalar em Israel um ministério para ensinar as crianças a lei de Deus. Nós vamos criar uma escola bíblica dominical, mas nesse caso não seria uma escola bíblica dominical, seria uma escola bíblica sabática, no sábado, né? Onde os pais vão levar até o templo, ou até o tabernáculo, os seus filhos, para que as tias da igreja ensinem os filhos de Israel acerca das coisas de Deus. Não é isso que Deus fala através de Moisés. Deus diz, guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Então ensina essas coisas aos teus filhos. E quando os teus filhos tiverem filhos, ensine essas coisas aos teus netos. A gente poderia, a partir desse texto aqui, destacar a incrível responsabilidade que os pais crentes têm. Mas o tempo é nosso inimigo, a gente não pode fazer isso. Então nós vamos destacar apenas o seguinte, apenas como Deus fala da sua própria sabedoria. Versículo 5. Vedes aqui que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar.
Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria, isso será o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus todas as vezes que o invocamos? Porque, obviamente, Deus só se deixará invocar por uma nação que o obedece, né? Deus não se deixará invocar por uma nação que o desobedece. Que nação é tão grande que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? O próprio Deus, através de Moisés, diz que a sua lei traz sabedoria, a sua lei traz entendimento. E não há apenas sabedoria na lei de Deus, há também verdadeira justiça. Versículo 8, né? Que nação é tão grande que tem estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje ponho perante vós. A gente pode voltar ao Salmo 39, no versículo 8. Salmo 39, versículo 8, Davi diz: livra-me, Davi diz a Deus, livra-me de todas as minhas transgressões, livra-me de todas as transgressões que eu cometi contra a tua lei, e então não me faças o opróbrio daqueles que rejeitam a sabedoria da tua lei. Não permita que aqueles que rejeitam a sabedoria da tua lei façam chacota comigo. Não me envergonhe na frente deles. Davi pede o melhor. Em primeiro lugar, Davi se arrepende da sua própria insensatez. A insensatez que o levou a desprezar a sabedoria da lei de Deus e assim transgredir a lei de Deus. Davi se arrepende disso, Davi confessa isso e então ele completa a sua oração pedindo que Deus não o envergonhe diante daqueles que são insensatos, diante daqueles que também desprezam a sabedoria da lei de Deus. Davi não quer ser motivo de chacota dessas pessoas, desses ímpios, desses insensatos. Algo a notar aqui é o seguinte: Davi não se importou em envergonhar a Deus. Davi envergonhou a Deus, né? Diante dos ímpios, diante dos insensatos. Porque Davi desobedeceu a Deus na presença de todos. Davi não se importou em envergonhar a Deus, mas agora ele não quer que Deus o envergonhe. Na semana que vem a gente vai ver se Deus envergonhou ou não a Davi. O restante dessa pregação será reservada à aplicação prática de tudo aquilo que nós ouvimos até o momento. Nós vamos considerar que você está na mesma circunstância de Davi. Você recusou a ter em Jesus a tua única esperança. Em uma ou mais circunstâncias e instâncias, em vez de ter a tua esperança em Jesus, assim como Davi e Adão antes dele, você colocou a tua esperança no pecado. Você pecou contra Deus porque você não confiou em que Jesus pudesse te salvar da circunstância adversa que você estava enfrentando ou ainda enfrenta. Ou talvez você até sabia que o pecado não te livraria, não te salvaria, mas você pecou por pensar que pelo menos o pecado poderia diminuir a tristeza e o sofrimento que você estava sentindo. Assim como um drogado usa as drogas para diminuir a sua própria tristeza, o seu próprio seu próprio sofrimento, assim como um bêbado usa o álcool para diminuir o seu sofrimento e a sua tristeza, você usou o pecado para diminuir o sofrimento e a tristeza.
E como resultado, Deus está te disciplinando. Não porque Ele quer o teu mal, mas porque Ele quer o teu bem. O problema é que você não reconhece que Deus quer o teu bem. Você está com raiva de Deus por aquilo que Deus ordenou na tua vida. Teu coração se encheu de raiva e agora chegou o momento de resolver essa raiva. Mas como você pode resolver essa raiva? Bom, em primeiro lugar, obedecendo à proposição principal do primeiro sermão que nós pregamos aqui no Salmo 39, que foi a seguinte: submeta-te à santidade de Deus, submetendo-se a Jesus como teu Senhor e Salvador, porque Ele é a tua esperança. Na pregação de hoje, nós queremos focar em Jesus como a tua única esperança. Tenha em Jesus a tua única esperança na vida e na morte e em tudo aquilo que acontecer entre as duas coisas. Dizem que a vida é o intervalo de tempo que ocorre entre duas visitas ao hospital. Na primeira, você nasceu, e na segunda, você está morrendo. Né? 2 visitas ao hospital. Confie, tenha a tua esperança em Jesus, na vida e na morte, e em tudo aquilo que acontecer entre o momento em que você nasceu neste mundo e o momento que você está saindo deste mundo. Mas como Jesus será a tua esperança na vida e na morte? Bom, não use o pecado como solução para os teus problemas. Não use o pecado para solucionar os seus problemas. Não use o pecado como fonte de consolo para te livrar do sofrimento e da tristeza. Busque em Jesus a solução para os seus problemas. Busque em Jesus o consolo para o teu sofrimento. E como você vai fazer isso? Bom, certamente através da oração. Só que na pregação de hoje nós não vamos tratar da oração. Nós vamos tratar da oração na próxima pregação. Então eu só estou citando a oração aqui, porque a oração obviamente estará presente. Mas o foco dessa pregação aqui não é a oração. Tá? O foco dessa pregação aqui é a busca na palavra de Deus de soluções para os seus problemas. Por que você está com raiva de Deus? Você está com raiva de Deus porque, como forma de disciplina, Deus tirou de você algo que você jamais queria perder, algo que você, de fato, não estava disposto a perder. Deus tirou de você algo que você não estava disposto a perder. E aqui nós podemos incluir 2 tipos de perdas que Deus impôs a você. Ou Deus tirou de você bens materiais, ou Deus tirou de você pessoas. Bens materiais, Deus tira de 3 formas diferentes. Ou você teve uma emergência e precisou vender algum bem para levantar dinheiro, isso ocorre, né? Surge uma emergência, tu não tem dinheiro líquido, né? Tu não tem liquidez, tu tem bens, mas tu não tem liquidez. O que tu tem que fazer? Tu tem que se desfazer de algum bem. Vai ter que vender aquele bem para levantar dinheiro. Deus pode ter usado isso. Deus pode ter usado a tua própria incapacidade de administrar os bens que Ele te deu. Deus usou a tua própria incapacidade de administração para tirar de você bens, ou então Deus ordenou que os teus bens fossem roubados. Seja roubados à mão armada, ou seja porque você foi enganado por alguém, não importa. As pessoas que Deus tirou de você
pode ter sido através da morte, ou pode ter sido também através de desavenças, brigas, né? Houve uma desavença, aquela pessoa não quer mais ser tua amiga. Talvez ela seja teu familiar, mas ela não quer mais que você a considere parte da sua família. É por isso que você está com raiva de Deus. Você está com raiva de Deus porque Deus tirou de você um, dois ou de repente todos os bens? Ou porque Deus tirou de você pessoas que você não estava disposto a perder? Deus matou alguém que era importante para você? Ou então, através de alguma rixa? É por isso que você está com raiva de Deus. A solução para essa raiva é ter em Jesus a tua única esperança. O mesmo Jesus que ordenou que você perdesse essas coisas, o mesmo Jesus que tirou de você essas coisas, ele deve ser a tua única esperança. Mais ou menos como Jó. Ainda que ele me mate, nele esperarei. O mesmo Deus que tirou os bens de Jó, o mesmo Deus que tirou os filhos de Jó, o mesmo Deus que tirou a saúde de Jó, e Jó ainda completa, ele diz, ainda que ele tire a minha vida, ainda que ele me mate. A solução para essa raiva é ter em Jesus a tua única esperança, o mesmo Jesus que tirou de você todas essas coisas. E como isso ocorre na prática? Bom, isso ocorre na prática através da tua obediência a Jesus. Jesus te tirou aquilo que você não queria perder? Como você demonstra que a tua esperança está em Jesus? Continue obedecendo ao Jesus que te tirou aquilo que você não queria perder. Não use o pecado como solução para aquilo que Deus tirou de você. Porque não importa aquilo que Ele tirou, se Ele tirou, é só Ele que pode dar de volta. E se você, por acaso, conseguir de volta através do pecado, você de fato não conseguiu de volta. Você roubou de Deus aquilo que pertence a Ele. Quando Israel conquistou Jericó, Deus disse que Israel não deveria de tomar nada que houvesse na cidade de Jericó para si. Nem prata, nem ouro, nenhum outro artigo, nenhuma outra coisa que tivesse valor. Nada que houvesse em Jericó que tivesse valor, o povo deveria tomar para si. Tudo deveria ser consagrado a Deus. Acã tomou para si ouro, prata e uma capa babilônica. Deus havia vetado a Israel qualquer bem, mas Acã foi lá e roubou de Deus aquilo que pertencia a Deus. Quando Deus tira algo de alguém, Deus está tomando aquilo para si. Se a pessoa tenta conquistar aquilo de volta com o pecado, e de fato consegue conquistar de volta com o pecado, essa pessoa se faz semelhante a Acã. Deus disse, é meu, eu tirei de ti e é para mim, é para mim que eu quero isso aqui, não é para ti. A pessoa vai lá e usa o pecado para roubar de Deus. Não vai terminar bem. Porque não terminou bem para Acã. Você não deve usar o pecado para tentar superar a tristeza
e o sofrimento por ter perdido aquilo que Jesus tirou de você. Você deve obedecer a Jesus porque Jesus é a tua única esperança. Em primeiro lugar, então, confesse a Deus, em nome de Jesus, os pecados pelos quais Ele está te disciplinando. Porque se você está sendo disciplinado, você sabe por que está sendo disciplinado. Da mesma forma que uma criança sabe por que está sendo disciplinada pelos seus pais, todos nós sabemos quando Deus está nos disciplinando. Todos nós sabemos o que motivou Deus a nos disciplinar. Então confesse esses pecados. Confesse os pecados pelos quais Deus está te disciplinando. E se necessário, confesse esses pecados às pessoas a quem você prejudicou. As pessoas a quem você causou mal. E tendo confessado a Deus esses pecados em nome de Jesus, em nome do mesmo Jesus também abandone esses pecados, porque como nós falamos antes, não faz sentido confessar e continuar praticando os mesmos pecados. Uma vez que você tenha se arrependido, confessado e abandonado esses pecados que levaram Deus a te disciplinar, não haverá razão para que a disciplina continue. Né? Não vai haver razão. Isso quer dizer que a disciplina chegará ao seu fim. Não pense, no entanto, que o final da disciplina faz com que tudo volte ao normal. Como num passe de mágica. Parte do objetivo da disciplina de Deus é te ensinar a buscar na palavra de Deus a solução para os teus problemas, mesmo os problemas que vieram sobre você como consequência da disciplina de Deus. Jesus, como a tua única esperança, já providenciou na sua palavra tudo o que é necessário para que você resolva todos os problemas que agora você está enfrentando ou que ainda vai enfrentar. Antes, nós destacamos a sabedoria de Deus demonstrada na justiça da lei de Deus. E como o restante da Escritura constrói em cima desse alicerce. Sendo Jesus a tua única esperança, você deve procurar na Escritura essa sabedoria para resolver os problemas que te fazem sofrer. A gente poderia estar falando aqui da necessidade de você obedecer toda a Escritura. E de fato você deve obedecer toda a Escritura. O problema é que simplesmente afirmar obedecer toda a Escritura não ajuda em muita coisa. Né? Porque de repente você vai obedecer toda a Escritura sem ter consciência de que a Escritura fornece a solução para os teus problemas. E se você deve obedecer toda a Escritura, e de fato você deve, os primeiros pontos que você deve começar a obedecer são exatamente aqueles que trazem solução para os problemas que você está enfrentando. Essa busca inclui a leitura, o estudo particular da Escritura, a participação nos cultos para ouvir a pregação da palavra de Deus e a busca do conselho pastoral. E a partir de agora nós vamos dar apenas uma pequena amostra de soluções bíblicas para os problemas que você possa estar enfrentando. Digamos que como forma de disciplina Deus tenha tirado de você um ou mais bens. Deus tirou de você um ou mais bens. Ele pode ter ordenado uma emergência financeira que te obrigou a vender alguma coisa para levantar dinheiro. Deus pode ter ordenado que os teus bens fossem roubados, ou Deus usou a tua própria falta de sabedoria, a tua própria má administração como causa para a perda desses bens. Não importa qual tenha sido o método usado por Deus, depois que você se arrependeu dos pecados que levaram Deus a te disciplinar dessa forma, você deve procurar na Escritura tudo que ela tem a te ensinar para que você possa se prevenir
para que o mesmo não ocorra uma segunda vez. Deus quer que da próxima vez que Ele te discipline, Ele tenha que trabalhar mais para tirar os teus bens. Digamos que Ele tirou os teus bens através da tua falta de sabedoria ao administrá-lo. Deus quer que você se torne sábio em administrar os teus bens, para que, se for necessário, Ele te disciplinar da mesma forma de novo, Ele tenha que se esforçar um pouquinho mais para tirar os teus bens. Ele se obrigue, de repente, a ordenar que alguém roube os teus bens. Porque ele não vai conseguir usar a tua falta de sabedoria ao administrar os teus bens, porque agora você já é sábio ao administrá-los. Deus quer que você dificulte o trabalho dele ao te disciplinar. É isso que Deus quer. Por exemplo, se Deus tirou os teus bens através de uma circunstância que te obrigou a vender esse bem para levantar dinheiro. Bom, para jamais estar numa circunstância em que você se obrigue a vender um bem para levantar dinheiro rapidamente, aprenda a economizar nos dias de fartura. Que a sabedoria da lei de Deus te diz o seguinte: quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Isso é Provérbios 21:17. O que esse provérbio, o que essa sabedoria retirada, ou melhor, o que essa sabedoria derivada da lei de Deus ensina? Ela ensina que você não deve esbanjar todo o dinheiro que tem apenas porque tem condições de esbanjar todo o dinheiro que tem. Tem muitas pessoas que ganharam na loteria e não prêmios pequenos, prêmios grandes. Mas anos depois, essas pessoas estavam pobres de novo. Por quê? Porque elas esbanjaram todo o dinheiro. Elas pensaram que simplesmente porque elas ganharam alguns milhões de reais, elas podiam esbanjar todo o dinheiro que tinham. E no final, elas voltaram a ser tão pobres quanto eram antes. Por isso Salomão já escreveu: quem ama os prazeres vai empobrecer. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Jesus aplicou essa sabedoria no seu ministério, né? Nas 2 vezes em que ele multiplicou os pães. Imagina só. Nos dias de Jesus eram muito comuns as bacanais, as orgias, né, em que a comida e o sexo livre, né, corriam à vontade. Jesus poderia ter feito uma espécie de bacanal sem as relações sexuais ilícitas. Né? Jesus multiplicou os pães, Jesus multiplicou os peixes, eles poderiam ter comido até se arrebentar de tanto comer. E daí mesmo sobrando depois, Jesus poderia dizer: bota fora, se precisar eu multiplico de novo. Não foi isso que Jesus fez, né? Jesus mandou guardar os pães que sobraram. Jesus não presumiu do seu próprio poder de multiplicar pães.
a gente também não pode presumir do poder de Deus nesse sentido. Se o próprio Jesus não presumiu do poder que ele tinha para multiplicar pães, por que nós presumiríamos do poder que nós não temos? Depois de ter multiplicado os pães e os peixes, depois que todo mundo comeu, Jesus disse: vamos guardar isso aqui. Jesus não disse: não, bota fora ali, porque se eu correr de novo, eu multiplico, ou se for necessário, eu transformo as pedras em pães, não tem nenhum problema. Não, Jesus não fez, Jesus não agiu assim. Jesus sabia administrar os bens que ele recebia. Se Deus tirou de você os teus bens através do roubo, chegou o momento de você aprender a ser prudente como a serpente. Né? Porque de repente, na tua falta de prudência, você se colocou numa posição de risco para ser roubado. Sem razão nenhuma, você foi num lugar perigoso e foi roubado. Ou de repente você confiou nas pessoas erradas e essas pessoas te enganaram e te roubaram. Então, de repente, chegou a hora de começar a ser prudente como a serpente. Ou se foi através da tua péssima administração, aprenda os princípios de administração ensinados na Escritura. Um desses princípios pode ser extraído da parábola dos talentos, na qual o Senhor repreendeu o servo mau e infiel. O Senhor disse que aquele servo deveria ter, pelo menos, feito uma aplicação financeira com o talento recebido. Ele disse: tu deveria ter colocado pelo menos no banco, então. Se tu não estava disposto a negociar com o talento que eu te dei, e talento aqui é dinheiro, tá? É peso em ouro, mais ou menos 40 quilos de ouro. Se tu estava assustado, se tu pensou que não tinha condições de negociar isso aqui e fazer essa quantidade de dinheiro aqui aumentar, tu pelo menos poderia ter colocado no banco. Ficaria rodando juros. E eu não perderia esse meu talento aqui para a inflação e para a desvalorização. É óbvio que o objetivo dessa parábola não é ensinar acerca da administração dos bens. Mas ela também ensina isso. E é óbvio que você jamais deve colocar todos os seus recursos em apenas uma aplicação, e você jamais deve colocar todos os seus recursos em aplicações de risco. Se você for colocar algum recurso em aplicação de risco, deve ser um recurso, uma aplicação, uma pequena quantia. No entanto, existem aplicações de baixo ou mesmo de nenhum risco, cujos juros, se não te dão lucro, pelo menos te ajudam a lutar contra a desvalorização e contra a inflação. Isso é aprender a administrar os bens com Deus, com Jesus, através da palavra de Deus. Para que da próxima vez que Deus for te disciplinar, Ele não tenha como usar isso contra ti. Para que ele tenha que trabalhar um pouco mais, para que ele tenha que se esforçar um pouco mais. Ele, meu filho realmente está se tornando sábio, está realmente aprendendo a administrar os bens. Eu vou ter que me esforçar um pouquinho mais aqui para discipliná-lo. Deus quer que você obrigue ele a se esforçar mais. Deus não quer que o trabalho dele seja fácil quando ele for te disciplinar. Deus quer que você torne difícil para ele. Deus quer que você seja sábio.
E se você não aprender nada com aquilo que Deus fez, você perdeu por nada, você está sofrendo por nada, no final das contas. Dizem que o Thomas Alva Edison, aquele que inventou a lâmpada incandescente, né? Dizem que ele conduziu inúmeros experimentos que falharam, até ele conseguir realmente produzir uma lâmpada que funcionasse. Quando perguntaram para ele o que ele sentia acerca de todos esses experimentos que deram errado, quem fez a pergunta pressupondo que o Thomas Alva Edison provavelmente considerava aquilo como um tempo perdido. Ele disse, não foi um tempo perdido. Eu estava aprendendo coisas novas. Eu estava eliminando opções inválidas. Eu estava aprendendo como não fazer. Quando eu fazia dessa forma e não dava errado, eu pensava, não, ou melhor, dava errado, não dava certo. Eu aprendi, não deu certo por causa disso, vou mudar isso aqui. Aí ele mudou isso aqui, não deu certo também. Foi isso aqui que deu errado agora. Até que ele conseguiu que desse certo. É isso que Deus quer para os seus filhos. Deus quer que todo sofrimento ensine alguma coisa. Porque se o sofrimento não te ensinar nada, você está sofrendo de graça. Embora a perda de bens possa ser dolorosa, nada se compara à perda de uma pessoa, seja pela morte, seja por desavenças. Que solução a Escritura poderia oferecer para a morte? Que solução? A solução da Escritura é a ressurreição dos mortos. E aqui eu não falo da ressurreição de repente alguém morreu, a gente ora para a pessoa ressuscitar. Não, eu estou falando da ressurreição escatológica do último dia. Se a pessoa que você perdeu para a morte compartilhava com você a mesma fé em Cristo, você se encontrará com ela novamente na eternidade. Mas para isso é necessário o quê? É necessário que você imite aquela pessoa que foi fiel até a morte. É necessário que você também seja fiel até a morte. Porque do contrário, você não mais verá aquela pessoa. Se você permitir que a raiva que você tem de Deus, porque Ele tirou de você essa pessoa, você permitir que essa raiva tome o teu coração, você está fazendo de tudo para nunca mais ver a pessoa que você perdeu para a morte. Então, não use o pecado para diminuir o sofrimento que você sente. E aqui talvez bom, de repente 2 casos mais trágicos. Provavelmente a tragédia maior é a perda de um filho, né? Porque é antinatural os pais enterrarem os seus filhos, né? O natural é o quê? Os filhos enterrarem os seus pais. Mas ali colado junto com a perda de um filho, provavelmente a perda de um cônjuge seja a segunda mais difícil de ser superada.
Normalmente, quando ocorre uma perda nesse sentido, né, a perda da pessoa, do cônjuge, a solução oferecida pelo pecado é o quê? É a tentativa rápida de substituir aquela pessoa. O problema é que nessa tentativa rápida de substituir aquela pessoa, erros podem ser cometidos. E estes erros aqui incluem começar a relacionar-se com alguém que não compartilha da mesma fé. Os viúvos, tendo oportunidade, devem casar-se novamente, mas somente com alguém que compartilha da mesma fé. Porque se um viúvo crente se casar com um incrédulo, o agora cônjuge incrédulo conduzirá o crente para longe de Jesus, fazendo-se desviar. Isso é tão grave que, na verdade, é uma das razões que Deus apresenta na sua palavra para proibir casamentos mistos, para proibir casamentos entre crentes incrédulos. Em Esdras, quando nós vemos essas últimas duas pregações que foram feitas no domingo, a razão ali para a proibição é exatamente essa. Israel aprenderia, através desses casamentos mistos, seria levado a praticar os mesmos pecados que as nações vizinhas cometiam. Isso ocorre hoje também. O casamento do crente com o incrédulo sempre levará o crente a comprometer a sua fé e obediência a Jesus até que ele se entregue por completo à incredulidade e à desobediência. Então, um viúvo, toda liberdade para se casar, desde que seja no Senhor, desde que seja com alguém que compartilhe da mesma fé. Mas que esperança pode haver para alguém que perdeu uma pessoa querida para a morte e essa pessoa não era convertida? Neste caso, a provisão que Deus faz é de substituição. Jesus diz: todo aquele que tiver deixado pais, filhos, mulheres, bens, por minha causa, vai receber 100 vezes tanto, já agora e no porvir, a vida eterna. Todo aquele que, para ser fiel a Jesus, perder o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, o seu marido, os seus filhos, os seus bens, toda pessoa que para ser fiel a Jesus, perder essas coisas, vai receber já agora mesmo 100 vezes tanto em pais, mães, não vou dizer mulheres ou maridos, porque daí seria errado, né? Mas pais, mães, irmãos e bens. Jesus disse, vai receber já agora 100 vezes tanto. De que forma? Através da comunhão dos santos. De repente eu perdi o meu pai incrédulo. De repente eu perdi a minha mãe incrédula. Mas eu encontro nos meus irmãos em Cristo, que são mais velhos do que eu encontro ali um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe, que cuida do meu bem espiritual. De repente eu perdi os meus irmãos incrédulos, mas eu encontro nos meus irmãos em Cristo o mesmo amor fraternal que antes eu tinha com aqueles irmãos de carne que eu perdi e que eram incrédulos.
Talvez você tenha perdido pessoas, mas não. Você perdeu essas pessoas para a morte. Você perdeu essas pessoas para desavenças. E as desavenças mais comuns, e igualmente as mais dolorosas, são aquelas que ocorrem na família. Se o teu pecado é a causa da desavença, confesse o teu pecado e desfaça todo o mal que você causou. Explique que você, como crente em Jesus e como filho de Deus, jamais deveria ter feito aquilo que você fez e, pedindo perdão às pessoas a quem você fez mal, se ofereça para desfazer todo o mal que você causou a elas. E aproveite o teu pecado como oportunidade para pregar o evangelho a essas pessoas. Você tem um exemplo fácil de dar de pecado, né? Você aponta para si mesmo. Você diz, olha, tá vendo aqui, ó, isso aqui é um pecado que eu cometi e eu devo me arrepender desse pecado, porque Deus ordena que eu me arrependa desse pecado, e é o correto que eu me arrependa desse pecado, e é correto que eu desfaça todo o mal que eu causei, e assim como eu estou fazendo, vocês também devem fazer. Então, aproveite isso como oportunidade para pregar o evangelho a essas pessoas contra quem você pecou. Às vezes, os danos causados são tão grandes e a mágoa é tão profunda que vai levar tempo até que tudo seja resolvido. E sendo você o culpado, não descanse até que tudo tenha sido resolvido de fato. E nesse caso, ser resolvido não é apenas o problema ter sido resolvido em si, mas de fato resolvido de tal forma que aquelas pessoas se arrependeram também dos seus pecados e creram em Jesus. Não descansa até que isso tenha ocorrido. Se não foi você o culpado pela desavença, ainda assim é você que deve procurar as pessoas que são culpadas e conversar com elas e propor soluções para a desavença. Há circunstâncias que você não terá acesso a essas pessoas porque elas simplesmente se recusam a te receber. Nesse caso, a solução que a palavra de Deus apresenta é a solução. Né? Se a pessoa te recusa a receber, o que você pode fazer? Nesse caso, você só pode orar. Para afirmar aquilo que eu quero afirmar a partir de agora, eu vou ter que fazer uma ilustração aqui. Digamos que a desavença ocorreu por culpa de um filho. E esse filho se recusa a ter contato com os seus pais. Como eu disse, a solução é a oração. Mas há algo a mais que os pais devem fazer além da oração. Se eles têm mais de um filho, eles devem analisar o que é que deu errado ali. O que aconteceu de errado? Por que o nosso filho mais velho está agindo dessa forma? Por que é necessária essa análise? Para impedir que o mesmo não ocorra com os demais filhos. Porque se não aprender nada com a tragédia ocorrida, a tragédia vai se repetir, né? O sofrimento vai ser em vão. Ninguém quer sofrer, mas já que você está sofrendo, aproveite esse sofrimento para aprender alguma coisa e impedir que ocorra novamente. Analise.
que deu errado ali? Por que o meu filho está agindo dessa forma? De repente ele começou a agir dessa forma porque ele casou errado. E agora um segundo filho meu já está começando a se relacionar com alguém que não é convertido. Será que é sábio nós permitirmos que isso continue assim? Porque nós já perdemos um filho. De repente nós vamos perder um segundo. Analise e veja o que deu errado, para não permitir que dê errado com o segundo filho. De repente você perdeu já os 2 primeiros filhos. Analise o que deu de errado com os 2 primeiros filhos, para você não perder o terceiro. Daqui a pouco você perdeu os 3 filhos. Analise o que deu errado com esses 3, para você não perder o quarto, para você não perder o quinto. Porque se você simplesmente ficar com os braços cruzados e, não, eu vou ficar orando a Deus para que nada ocorra, adivinha só, você perdeu o primeiro, vai perder o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Por quê? Porque você não está obedecendo aquilo que Deus ordenou na sua palavra. Aquilo que nós lemos antes lá em Deuteronômio 4. Guarda isso no teu coração e ensine os teus filhos e aos filhos deles. Aprenda com os teus erros e não os cometa novamente. Nessa pregação, nós arranhamos apenas a superfície do que a palavra de Deus tem a nos dizer acerca da busca de solução de problemas, tendo ela como fonte. Aquilo que eu falei aqui, aquilo que eu dei como exemplo, foi simplesmente algo que eu pensei em meia hora. Por isso que eu disse, nós arranhamos apenas a superfície. Foi apenas meia hora que eu fiquei pensando qual a solução para esse problema e para aquele problema, não sei o quê. Meia hora apenas. Então, obviamente, a palavra de Deus tem muito mais a dizer acerca dos problemas que cada um de nós enfrenta. Você deve aprender a deixar de ser preguiçoso. Né? Você não pode cair na mesma categoria dos leitores de Hebreus, a quem o escritor de Hebreus chamou de lentos, lerdos. Já deveriam ser mestres pelo tempo decorrido, mas ainda assim tem que só tomar o leitinho. Não suporta uma pregação mais profunda, não suporta uma análise mais profunda na Escritura, onde a gente tenta procurar soluções nela para os problemas que estão sendo enfrentados e nem mesmo está disposto a buscar na Escritura a solução para os problemas enfrentados. É necessário abandonar a preguiça. Provérbios condena a preguiça. A preguiça pode se manifestar no eu não quero trabalhar, mas a preguiça também pode se manifestar de uma outra forma. Pode se manifestar na idolatria do trabalho, onde a pessoa trabalha tanto a ponto de não ter tempo de procurar na Escritura a solução para os seus problemas. Essa também é uma forma de preguiça.
A pessoa procura uma justificativa para o seu não desejo de procurar na Escritura a solução para os seus problemas. E a justificativa não poderia ser mais nobre, né? Não, eu estou trabalhando para sustentar a minha família. O problema é que Deus não respeita isso. Deus não respeita aqueles que trabalham tanto para sustentar financeiramente a sua família, mas não trabalham igualmente para sustentar espiritualmente a sua família. Deus vai dizer para essa pessoa: o que adianta tu ganhar o mundo e perder a tua família? O que adianta tu ganhar o mundo e tu perder os teus filhos? O que adianta tu prover financeiramente para os teus filhos, mas não prover espiritualmente para eles? Qual o valor disso? Como tudo aquilo que nós vimos essa noite resolve o problema da raiva que você tem de Deus no coração? Bom, à medida em que você busca na Escritura a solução para os teus problemas, você vai perceber os bons propósitos para Deus ter ordenado esses problemas para por ele se disciplinar. Você vai perceber a bondade de Deus em te disciplinar. À medida em que você procura na Escritura a solução para esses problemas que o próprio Deus causou como forma de disciplina, você não apenas vai descobrir a sabedoria de Deus, mas você também vai descobrir a bondade de Deus em te disciplinar. Que você vai perceber, pô, se Deus jamais tivesse me disciplinado, eu jamais teria aprendido isso. E à medida em que você entende esses bons propósitos pelos quais Deus se disciplinou, aquela raiva que você guarda no coração será substituída pela gratidão. Gratidão é uma palavra que as pessoas gostam, né? Vira e mexe a gente vê essa palavra nas redes sociais. As pessoas colocam, acontece alguma coisa boa na vida delas, elas postam alguma coisa que tem ali a palavra, né? Gratidão. Os crentes devem aprender a gratidão não por aquilo de bom que ocorre na vida deles, mas por aquilo que traz sofrimento. Ninguém perde uma pessoa para a morte e coloca gratidão no Facebook ou no Instagram, né? Mas o crente deveria de aprender a fazer isso. Eu não estou dizendo que o crente deveria de colocar gratidão, mas o crente deveria aprender a ter gratidão a Deus no coração pela morte de alguém. Ah, mas é impossível isso. Claro, é impossível. É impossível porque teu coração está cheio de raiva. É por isso que é impossível. Mas à medida em que você buscar na Escritura a solução, você vai entender os bons propósitos de Deus. À medida que você entende os bons propósitos de Deus, aquela raiva será substituída pela gratidão. Quando você tiver em Jesus toda a tua esperança, de fato, não vai haver espaço para raiva. Com isso eu não estou dizendo que tu não vai sofrer, que tu não vai chorar. É claro que o sofrimento causa a necessidade do choro,
Mas esse choro não é um choro de raiva. É um choro pelo sofrimento em si, mas o sofrimento não é um sofrimento cheio de raiva. É um sofrimento semelhante ao sofrimento de Jó, em que ele está sofrendo, mas mesmo no seu sofrimento, ele não está com raiva de Deus. Quando você tiver em Jesus toda a tua esperança, não haverá mais espaço no teu coração para essa raiva. Então tenha em Jesus a tua única esperança. De que modo? Buscando na sua palavra para a solução, buscando na sua palavra a solução para os problemas que Jesus mesmo causou na tua vida como forma de disciplina. Amém.